Fala pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade à nossa aula de equivalências lógicas e negações, beleza? Então, olho aqui na telinha. Bem, pessoal, vamos agora falar da segunda equivalência do sim então, que é aquela que você transforma o conectivo sim então no conectivo ou então no conectivo ou para o sim então. É isso mesmo, como a gente já havia conversado, eu falei para você que qualquer regra de equivalência e negação, ela é reversível. Então, se eu posso transformar o sim então no ou, eu também posso transformar o ou no sim então. Isso por regra de equivalência, que também funciona para as regras de negação, perfeito? Então, só voltando aqui o slide, a gente finalizou a questão de número 30, resolvendo uma situação da contrapositiva, você tinha que transformar um sim então e outro, só que entre as proposições utilizadas, nós tínhamos proposições categóricas, que eram justamente aquelas que envolviam todo, o algum e o nenhum, perfeito? Então, recapitulei aqui um esqueminha com vocês, fizemos a equivalência, né, do inverte e nega e encontramos a resposta. Vamos agora, pessoal, construir aqui uma segunda tabela para você entender de onde que vem a regra. Outra coisa, você não precisa aprender a montar a tabela para demonstrar a regra. O objetivo aqui é você memorizar direto a regra, tá? Então, aquela velha história do custo-benefício. É muito mais fácil ou é muito melhor você memorizar a sua regrinha, deixar uma anotação lá ao lado. De tempos em tempos você vai resolvendo as questões e vai recapitulando as regras. O importante é que no dia da prova você lembre das negações, das regras de negação e das regras de equivalência, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Então, notem que eu tenho aqui duas proposições. Você já sabe que com duas proposições a gente consegue montar uma tabela com 4 linhas, né? Pela fórmula lá, 2 elevado a n, que você aprendeu em aulas anteriores. Beleza. Vou colocar aqui as combinações possíveis, as combinações iniciais. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Só melhorando aqui essa tabela. Temos a combinação V com V, V com F, FV, FF. Pessoal, o que é a negação do P? Lembra lá, a negação do P é o oposto do P. Se o P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, a negação será o oposto. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza. Aí temos agora o conectivo sim, então. Lembra lá, o sim, então, só dá falso quando o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. Ou seja, o V com F. A historinha lá da Vera Fischer, né? Então temos aqui, pessoal, V com V, ó. V apontando para o V, vai dar verdadeiro. V apontando para o F, Vera Fischer, falsa. F para o V, verdadeiro, e F para o F também é verdadeiro. Então, esse é o preenchimento do sim, então. Só dá falso aí na Vera Fischer. Temos agora, pessoal, na última coluna, o conectivo OU. Só que note que esse conectivo OU, ele está ligando a negação do P com o conectivo, com a expressão Q. Então, eu estou ligando o OU. Quem que o OU liga? Ele liga a negação do P à proposição Q. Ah, professor, mas não está na ordem. Pessoal, lembra que é o OU. O OU ele é comutativo. Tanto faz você ler não P ou Q, ou você ler Q ou não P. Se você mudar a ordem no OU, nada se altera. Lembra lá da revisão anterior. Dos 5 conectivos que você estuda, 4 deles são comutativos. O E, o OU, o OU e o SI, somente SI. De todos eles, o único que não comuta é justamente o sim, então. Perfeito? Então, vamos aqui, pessoal. Continuando aqui as informações, nós temos aqui a última coluna. Então, P seta Q, não P ou Q. Então, vamos colocar um OU entre a segunda e a terceira coluna, tá? Segunda e terceira coluna. Não P ou Q. Pessoal, V ou F, ó. O OU, para ser verdade, tem que ter pelo menos uma. V ou F tem pelo menos uma, verdadeiro. F ou F, tem alguma verdade? Não, falso. V ou V, tem alguma verdade? Tem, verdadeiro. F ou V, tem alguma verdade? Tem, verdadeiro. Observem, pessoal, que as duas últimas proposições, elas estão escritas de maneiras distintas. Entretanto, elas possuem os mesmos valores, ó. Note que a penúltima coluna, quais são os resultados, pessoal? VF, VV. E a última coluna eu também tenho VF, VV. Se eu tenho proposições escritas de maneiras diferentes, mas com resultados iguais, idênticos, eu digo que essas proposições são o quê? Equivalentes. Então, o que são proposições equivalentes, pessoal?
estão escritas de maneiras distintas, mas possuem os mesmos resultados, possuem a mesma tabela verdade, perfeito? Então, pessoal, o que a gente tira daqui? Que eu posso muito bem transformar o conectivo sim, então, no conectivo ou. Então, olha só. De sim, então, para ou. Como é que eu transformo, pessoal, o sim, então, no conectivo ou? Observe, do sim, então, para o ou. Primeira coisa, você vai trocar o conectivo. Vai trocar o sim, então, pelo ou. Depois, o que você vai fazer com a primeira parcela? Note que você vai negar. E com a segunda parcela você vai manter. Então, ó, troquei o sim, então, pelo conectivo ou. Note, ó, o sim, então, troca pelo ou. A primeira parcela você nega e a segunda parcela você mantém. Então, de novo, troca o sim, então, pelo ou, nega a primeira, mantém a segunda. Para gravar a regra, pessoal, a gente construiu aqui um mnemônico, né? Então, fazendo pesquisas aí, a gente desenvolveu o mnemônico, né? Desenvolveu não, na verdade a gente vai atribuindo, pega uma informação daqui, outra dali, para chegar num determinado cenário. Então, sim, então para o ou, pessoal, o que a gente faz? Troca o sim, então, pelo ou, beleza. Depois, você nega a primeira, depois você mantém a segunda. Como que eu faço para gravar isso, pessoal? Troca o sim, então, pelo ou, nega a primeira, mantém a segunda. Vamos colocar aqui o mnemônico, anote aí. Neymar, esse é o mnemônico, tá, pessoal? Então não vai procurar em livro, qual é a regra do Neymar? Não, isso é um mnemônico. O Neymar sentou. Pessoal, o que é Neymar sentou? Neymar sentou? Sentou. É só para você entender que você associa o sim, então, com o ou. Ó, sentou. Vai trocar o sim, então, pelo ou. E Neymar é para dizer que você vai negar a primeira e manter a segunda. Então, troca o sim, então, pelo ou. Neymar nega a primeira, mantém a segunda. Pessoal, exemplo aqui em forma de texto. Olha só, exemplo em forma de texto. Se eu digo assim para você, se trabalho, então ganho dinheiro. Qual seria a proposição logicamente equivalente a esta, usando o conectivo ou? Pessoal, como é que a gente faz? Primeiro passo, ó, vai trocar o conectivo sim, então, por qual conectivo? Vai trocar o sim, então, pelo ou. Então, já troquei. Troquei o sim, então, pelo ou. Depois, o que você vai fazer? Neymar, você vai negar a primeira e você vai manter a segunda. Troca o sim, então, pelo ou. Quando você troca, já não tem mais sim, então. Então, trocou o sim, então, pelo ou, vai negar a primeira, vai manter a segunda. Pessoal, o que a primeira está dizendo? Ó, trabalho. Qual é a negação? Eu não trabalho. Ou mantém a segunda. O que a segunda diz? Ganho dinheiro. Então, você mantém ganho dinheiro. Então, troca sim, então, pelo ou, nega a primeira. Não trabalho, mantém a segunda, ganho dinheiro. Então, fica não trabalho ou ganho dinheiro. Perfeito? E aí, como eu expliquei, toda propriedade ela é reversível. Então, se eu posso transformar o sim, então, no ou, eu também posso voltar do ou para o sim, então. Deixa eu mostrar aqui pela tabela rapidinho para vocês. Olha só como é que funciona. Mesma regrinha. Então, vou colocar aqui, pessoal. O P, o Q, PQ. Aí nós temos aqui a negação do P, aí eu vou repetir o Q de novo, você vai já entender o porquê, tá? Porque como eu vou trabalhar, pessoal, com o sim, então, eu tenho que manter na ordem o sim, então, por isso que eu estou repetindo o Q. Depois eu coloco o P, o Q, depois a negação do P, setinha, Q. Pronto. Então, só para você perceber como que a propriedade é reversível. Vamos lá. Muito bem, então colocando aqui os valores iniciais, pessoal. V com V, V com F, FV, FF. Beleza. Vou anotar aqui, pessoal, a negação do P. Quem é a negação do P? O P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Negação. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Perfeito. O Q, eu vou repetir, você vai entender o porquê. O Q, pessoal, vou repetir. VF, VF. Repetindo, VF, VF. Aí temos agora, pessoal, o conectivo OU para avaliar.
Observem, o ou é o conectivo bonzinho. Para ser verdade, tem que ter pelo menos uma verdade. Esse ou está ligando as duas primeiras colunas. Ó. Então, ele está ligando o P ou Q. P ou Q, P ou Q, P ou Q. Então, coloquei o ou entre as duas primeiras colunas. Lembra lá, o ou para ser verdade tem que ter pelo menos uma verdade. Então, tenho verdade ou verdade, tem pelo menos uma verdade. V ou F, pelo menos uma verdade. F ou V, pelo menos uma verdade. F ou F, não tem nenhuma verdade. Isso aqui é falso. Beleza. Observando agora a última coluna, pessoal. Note, ó, não P, seta Q. Por que eu repeti o Q de novo? Porque se eu tivesse deixado só o Q anterior e o não P depois, eu ia ter que colocar a informação voltando. Ó. Ia ter que ser voltando do não P para o Q. Aí ia ficar estranho. Então, eu preferi repetir a proposição para já ficar na ordem, tá? No caminho. Então, o não P apontando para o Q. Pessoal, aqui nós temos o não P e aqui nós temos o Q. Do não P para o Q, quem é o conectivo? O sim, então. Então, vou colocar o sim, então, entre eles aqui. Você pode fazer direto. Tá aí, ó. Sim, então. Lembra lá. O sim, então, só dá falso no V com F. Então, FV, verdadeiro. FF, verdadeiro. V com V, verdadeiro. Mais VF, Vera Fischer, falsa. Observem agora as duas últimas colunas, pessoal. Aqui nós temos o ou e aqui nós temos o se, então. Note que o ou deu VVVF e a negação do P seta Q deu VVFF. Então, nós estamos diante, pessoal, de uma situação que envolve proposições o quê? Equivalentes. Ó. Elas estão escritas de maneiras distintas, mas elas possuem resultados o quê? Iguais, equivalentes, idênticos, tá bom? Então, essas duas proposições também são equivalentes. E aí, o que você pode tirar daqui? Ó? Note que o P ou Q é logicamente equivalente a não P, seta, Q. Aqui, pessoal, nós aplicamos a mesma regra. Ó. Notem, você trocou o ou pelo sim, então. Então, vou colocar aqui, ó. Neymar sentou. Você trocou o conectivo ou, observe, pelo sim, então. Então, pessoal, ó, se eu tiver o sim, então, eu troco pelo ou. Se eu tiver o ou, eu troco pelo sim, então. Se for uma regra de equivalência, tá bom? Cuidado para você não confundir com as regras de negação. Então, se eu tiver o ou eu troco pelo sim, então. Aí você aplica o Neymar. Você nega a primeira, mantém a segunda. Note, ó. Trocamos o ou pelo sim, então, negamos a primeira e mantemos a segunda. Beleza? Então, a propriedade é reversível. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Então, eu posso pegar o ou, trocar pelo sim, então, negar e manter. Ou eu posso pegar o sim, então, trocar pelo ou, negar e manter. Grava a partir de agora esse mnemônico, tá bom? Neymar sentou. O si para o ou então o ou para o sim, então. Neymar, nega a primeira, mantém a segunda, tá bom? Beleza, pessoal. Com isso, a gente vai começar aqui a nossa bateria de exercícios. Mas aí deixa eu listar aqui as equivalências para vocês, para a gente não se perder, tá bom? Então, observem. Quais são as regrinhas de equivalência que nós estudamos até agora? Equivalências, tá? Que nós estudamos até agora. Do sim, então, para o sim, então. Lembra lá, sim, então, para o sim, então. O que você faz? Inverte as parcelas e nega. Então, inverte e nega. Essa regra é conhecida como contrapositiva. Pessoal, a contrapositiva é somente do sim, então, para o sim, então. Tá bom? E a regra que transforma o sim, então, no ou, pelo mnemônico do Neymar sentou. Ó. Sim, sentou, troca o sim, então, pelo ou. Neymar, você nega a primeira e você mantém a segunda. Lembrando que eu posso ir do sim, então, para o ou então do ou para o sim, então. É a mesma regra. Troca o ou pelo sim, então. Neymar nega a primeira, mantém a segunda. Perfeito, pessoal? Então, esse aqui é o cenário de proposições equivalentes. Professor, existem só essas regras? Não, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que eu vou fazer outra aulinha depois, identificando aqui as outras regras. Eu vou chamar de casos especiais, que são aquelas regrinhas que não aparecem com tanta frequência, mas quando cai em prova, derruba muita gente porque o candidato deixa de estudar, tá bom? Então, primeiro memoriza, ou memorize as regras essenciais, depois você trabalha aquilo que a gente chama de casos especiais. Ou seja, eles aparecem pouco, são regrinhas mais chatas para você memorizar, tá bom? Então, olha só o que diz a questão de número 31, pessoal. A proposição, se o voo está atrasado, então o aeroporto está fechado para decolagens. É logicamente equivalente a... Pessoal, notem
que nós temos o conectivo sim, então. Regra de equivalência do sim, então, só existem duas. Do sim, então, para sim, então, que é o inverte nega, e do sim, então, para o ou, que é a regrinha do Neymar sentou. O que tiver diferente disso, ó, ele pediu equivalência. O que tiver diferente disso, você já risca. Então, ou a alternativa tem que ter o sim, então, ou a alternativa tem que ter o ou. Pessoal, notem que na letra A ele está usando o e. Pessoal, o e não faz equivalência com o sim, então. O e é negação do sim, então risca. Letra B, ele colocou o e de novo. Pessoal, o e não mantém relação de equivalência com o sim, então. É uma relação de negação. O se somente se, pessoal, não faz sentido. Se então é só um se somente se são dois, então não dá para você destrinchar um se então em um se somente se. E aí sobra a letra D e a letra E. Na letra D nós temos o se então, na letra E nós temos o ou. Professor, e agora? O que eu faço? Aplica uma regra. Se não der certo, você aplica a outra. Pessoal, a essa altura do campeonato, você já aprendeu a abreviar as proposições. Então, para evitar de escrever o texto todo, eu vou abreviar o que o texto está dizendo. Aí eu coloco aqui uma regra equivalente com sim então. Se não aparecer na resposta, a gente coloca outra, tá bom? Então, olha só. Se o voo está atrasado, então o aeroporto está fechado. Pronto, colocar assim, ó. Se o voo está atrasado, então o aeroporto está fechado. Como que eu poderia transformar, pessoal, este sim então em outro sim então? Pela contrapositiva, ó. Repete o sim então, daí você inverte e nega, ó. O aeroporto está fechado, volta negando. O aeroporto não está fechado. E a parcela que fala que o voo está atrasado, vai para o final dizendo que o voo não está atrasado. Então eu tiro daqui, pessoal, ó, que se o aeroporto não está fechado, então o voo não está atrasado. Olha só, se o aeroporto não está fechado, então o voo não está atrasado. Pessoal, não é isso que a letra D está dizendo. A letra D está dizendo que se o voo não está atrasado, então o aeroporto não está fechado. Se você pegar a letra D e comparar com a proposição original, você vai perceber que a banca negou as duas parcelas, mas ela não inverteu. Logo, isso aqui não é equivalente. A forma equivalente seria: se o aeroporto não está fechado, então o voo não está atrasado. Como a letra D não está dizendo isso, pessoal, a letra D está errada, logo o gabarito só pode ser que letra? A E. Mas vamos comprovar por que é a letra E. Lembre-se, pessoal, que para transformar um sim então em um ou, você tem que aplicar a regrinha do Neymar sentou. Então, como é que fica? Olha só, você pode fazer no olhômetro. Vou colocando aqui no passo a passo. Troca o conectivo sim então pelo conectivo ou. Neymar, o que você faz? Nega a primeira, o voo não está atrasado, ou mantém a segunda, o aeroporto está fechado. E aí, pessoal, se não der certo uma regra, você aplica a outra. Ó. O voo não está atrasado, ou o aeroporto está fechado. O voo não está atrasado, ou o aeroporto está fechado. Pessoal, realmente, ó, o voo não está atrasado, ou o aeroporto está o quê? Fechado. É justamente o que a letra E está dizendo. Então, não se desespere. Volta comigo aqui na tela. Aplicou uma regra, não deu certo, você aplica a outra. Ponto. Ah, professor, e se não derem certo as duas? Ou a questão está sem gabarito, vai ser anulada, ou então você confundiu alguma regrinha, tá bom? E aí tem que ter essas informações na mente no dia da prova. Então, voltando aqui para a questão, encerramos a 31, vamos agora para a questão de número 32. Dê uma lida na questão aí comigo. A afirmação: a menina tem olhos azuis ou o menino é loiro. Tem como sentença logicamente equivalente. Pessoal, a banca está perguntando aquilo que é equivalente. Pessoal, lembra que o ou, ele guarda uma relação de equivalência com o sim então, pela regrinha do Neymar sentou. Então, se fosse o sim então, você trocaria pelo ou. Como é o ou, você troca pelo sim então. Então, pessoal, quais são os itens que tem sim então aqui? Ó? Quais são os itens que tem sim então? A letra A, a letra B, a letra C, a D e a E. Só que na D e na E, pessoal, ele colocou não é verdade que. Ó, deixa eu traduzir para você o que são as letras D e E. Quando você diz não é verdade que, ó, não é verdade que, a negação. Não é verdade que, parêntese. Se a menina tem olhos azuis, então o menino é loiro. A banca, na verdade, diz, ó, não é verdade que. Você está trabalhando com a negação do sim, então. Quem é a negação do sim, então? Você troca o sim, então, pelo E e aplica a regra do mané. Você mantém a primeira e nega a segunda. Então, você diria que não é verdade que se a menina tem olhos azuis, então o menino é loiro? Isso é igual você dizer o quê? Que,
Cadê o AE? A menina tem olhos azuis e o menino não é loiro. Pessoal, eu não posso montar uma regra de equivalência do ou com o e. Note que a regra de equivalência do ou com o e não existe. Do ou para o e é uma negação. Ele está pedindo a equivalência. Então, sempre que aparecesse não é verdade que, já entende como sendo uma negação. Aqui da mesma forma. Não é verdade que, olha só, não é verdade que se o menino é loiro, então a menina tem olhos azuis. Ó, não é verdade que, isso aqui é a negação do sim então. Como é que você nega o sim então? Troca o sim então pelo e, mané, você mantém a primeira e nega a segunda. Então ficaria, o menino é loiro e a menina não tem olhos azuis. Pessoal, eu não posso montar uma regra de equivalência do ou com o e. Do ou para o e é negação, tá bom? Então letra D é absurdo e a letra E também. Era só você aplicar a regrinha, nem precisava avaliar as outras alternativas. Pessoal, se eu tenho um ou, ó, a menina tem olhos azuis ou o menino é loiro. Como que eu faço para transformar o ou em um conectivo equivalente? Eu troco o ou pelo sim então, e aplico a regra do Neymar sentou, né? Ó, troco o ou pelo sim então. Neymar, você nega a primeira, então a menina não tem olhos azuis, e a segunda parte você mantém, o menino é loiro. Aí como é que fica o texto, pessoal? Se a menina não tem olhos azuis, então o menino é loiro. Se a menina não tem olhos azuis, então o menino é loiro. Qual é a alternativa que diz isso, pessoal? Letra C, tá bom? Certeza que você acertou essa questão. Letra C é o nosso gabarito, tá bom? Show de bola. A letra A não diz isso, cancela, e a letra B não diz isso, cancela também. Então você trocou aqui, ó, o ou pelo sim então, negou a primeira, ó, tem, não tem, negou a primeira, manteve a segunda. Menino é loiro, beleza? Então gabarito aí, pessoal, letra C de casa, beleza? Pessoal, vamos agora para a questão de número 33. Olha só. Dizer que Totó é poodle ou Scooby não é labrador, do ponto de vista lógico, é o mesmo que, pessoal, quando a questão fala dizer que Totó é poodle ou Scooby não é labrador, do ponto de vista lógico é o mesmo que. Quando ele fala é o mesmo que, ele está falando aquilo que é o quê? Equivalente, ó. É o mesmo que, tem a mesma tabela verdade, tem a mesma essência, ou seja, ele está perguntando o que é equivalente. Pessoal, o ou, ele guarda uma relação de equivalência com quem? Com o sim, então, pela regrinha do Neymar sentou. Neymar sentou. Então, se você tiver o ou, você vai trocar por quem? Pelo sim, então. Neymar, você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Então, tem o ou, troca pelo sim, então. Pessoal, se é o sim, então já dá para cancelar alguns itens, ó. Dá para cancelar a letra A, que está usando o e, e dá para cancelar a letra B, que está usando o si, somente si. Então, você ficaria entre a letra C, a letra D e a letra E. Beleza, aí vamos aqui com calma. Pessoal, o que eu faço? Eu troco o ou pelo sim, então. Então, Totó é poodle ou Scooby não é labrador. Troca o ou pelo sim, então. Beleza. Neymar, você nega a primeira e você mantém a segunda. A primeira está dizendo que o Totó é poodle. Negação. Totó não é poodle. E a segunda você mantém, está dizendo que o Scooby não é labrador, você mantém. Scooby não é labrador, tá bom? Então fica, pessoal. Se o Totó não é poodle, então o Scooby não é labrador. Troquei o ou pelo sim, então, neguei a primeira e mantive a segunda. Ó, se o Totó não é poodle, então o Scooby não é labrador. Pessoal, letra C está dizendo que se Totó é poodle, então o Scooby não é labrador. Não está batendo com a nossa resposta. Letra D, se o Totó não é poodle, então o Scooby é labrador. Pessoal, não é labrador. Também não está batendo a resposta. Letra E, se Scooby é labrador, então o Totó é poodle. Ainda não está batendo a resposta. Professor, pelo amor de Deus, eu troquei o ou pelo sim, então. Eu juro que eu fiz certinho. Eu neguei a primeira e eu mantive a segunda. Ó. Totó é poodle. Negação, Totó não é poodle. Scooby não é labrador, eu mantive dizendo que o Scooby não era labrador. E por que não está dando certo? Pessoal, não se desespere. Volta comigo aqui na tela. O que você vai fazer, pessoal? Olha a malandragem da banca.
Você trocou o ou pelo conectivo sim, então. Aplicou a regra bonitinho. Leu todas as alternativas com cautela. Não encontrou a resposta? O que você vai fazer? Você vai transformar essa proposição em um outro conectivo sim, então. Então, de novo, ó, você tem, volta para a tela. Você tem o conectivo ou, beleza? Você tem o conectivo ou. Transformou no sim, então, pela regra do Neymar. Bonitinho. Não apareceu a resposta ainda, então é porque aquele sim, então, está escrito de outra maneira. Ou seja, ele sofreu uma reescritura. Então, transformou o ou no sim, então. Não apareceu aquele sim, então, que você conhece, né? Bonitinho. O que você faz? Você reescreve o sim, então. Como que eu faço para reescrever um sim, então, pessoal? Lembra lá, de sim, então, para sim, então. O que você faz? Você inverte e nega. Então, eu procurei esse sim, então, não encontrei, então eu vou reescrever o sim, então. Como é que eu reescrevo o sim, então? Invertendo e negando. Então, o final, ó, tá dizendo que o Scooby não é labrador. Isso volta dizendo que o Scooby é labrador. E o início está dizendo que o Totó não é poodle. Isso vai para o final dizendo que o Totó é poodle. Com isso, pessoal, agora a resposta aparece. Fica, se o Scooby é labrador, então o Totó é poodle. Qual o item que diz que se o Scooby é labrador, então o Totó é poodle? Letra E de esperança. Algo que você não pode perder no dia da prova, tá bom? Então, pessoal, o bizu aqui é o seguinte, a banca faz na malandragem, ó. O aluno transformou o ou no sim, então. Não apareceu a resposta, mas continua tendo o sim, então, basta você reescrever o sim, então. Professor, quando é que eu vou ter que reescrever? Quando você tiver um ou, transformar no sim, então, você sabe que aquele teu sim, então, está correto, mas ele ainda não está aparecendo nas respostas. Aí você transforma na contrapositiva. Então é como se fosse a equivalência da equivalência, ó. Peguei o ou, troquei pelo sim, então. Meu sim, então, está perfeito. Não está aparecendo nas alternativas? Reescreve o sim, então, aplicando a contrapositiva. Professor, mas quando eu transformar o ou no sim, então, você já aparecer de cara, aí não precisa reescrever. Você só reescreve se ao transformar aquele item ainda não aparecer na resposta, tá bom? Então eu troquei o ou pelo sim, então. Não apareceu na resposta ainda? Aí eu reescrevi. Daqui para cá eu usei a regra da contrapositiva. Beleza, pessoal? Então a questão aí bem interessante. Por isso que é ideal que você memorize todas as regras de equivalência, principalmente a da contrapositiva e a da regra do Neymar, da adjunção para o ou, do ou para o sim, então. Perfeito? 33, letra E. Continuando aqui, pessoal, agora a questão de número 34. Olha só. Considere a afirmação. Marta não atende ao público interno ou a Jéssica cuida de processos administrativos. Uma afirmação equivalente à afirmação apresentada é... Pessoal, ele quer uma afirmação o quê? Equivalente. Você sabe que o ou, ele guarda uma relação de equivalência com quem, pessoal? Com o sim, então. Ó, historinha lá do bizu. Neymar sentou. Se você tiver o ou, marca sempre o comando. Ele está pedindo equivalência. Troca o ou pelo sim, então. Neymar, você nega a primeira e mantém a segunda. Em todas as alternativas, pessoal, a banca traz o sim, então. Então, já dá para você perceber que é de ou para sim, então. Vou trocar o ou pelo sim, então, Neymar. Eu vou negar a primeira e vou manter a segunda. Só tenha cuidado, ó. A primeira está dizendo que a Marta não atende. Se você vai negar a primeira, você vai ter que dizer que ela atende, ó. Então, Marta não atende. Negação a Marta atende. E a segunda diz que a Jéssica cuida de processos administrativos, você vai manter. Vai continuar dizendo que a Jéssica cuida de processos administrativos. Conclusão, pessoal. Eu vou trocar o ou pelo conectivo sim, então. Vou negar a primeira, ó, Marta não atende. Negação, a Marta atende. Então, a Marta atende. Ou mantém a segunda, Jéssica cuida, você mantém, dizendo que a Jéssica cuida, blá, blá, blá. Então, como é que fica a nossa resposta, pessoal? Se a Marta, ó, estava dizendo que não atende, negação é que ela atende. Se a Marta atende ao público interno, então Jéssica cuida de processos administrativos. Pessoal, se a Marta atende, vamos procurar isso. Se a Marta atende ao público interno, então Jéssica cuida de processos administrativos. Letra C é o nosso gabarito, beleza? Ele falou se a Marta não atende, não, ele mexeu na informação aqui. Enfim, letra B. Se Jéssica não cuida, inverteu. Letra C. Se Marta não atende, tinha que negar, pessoal. Não atende, atende. E letra E, se Marta atende, então Jéssica não cuida. Não é Jéssica não cuida, Jéssica cuida, tá? Então, portanto, gabarito letra C, ó. Se Marta atende,
então a Jéssica cuida de processos administrativos. Gabarito letra C. Tranquilinho, pessoal? Professor, e se eu tivesse transformado o ou no sim então? O meu sim então está correto, mas ele não apareceu na resposta ainda. Aí o que você faria? Você iria aplicar a contrapositiva. Você ia reescrever o sim então, transformar um sim então em outro, ia repetir o sim então, inverter e negar. Ia ficar Jéssica não cuida. Se a Jéssica não cuida de processos administrativos, então a Marta não atende ao público interno. Então seria assim, tá? Mas como não precisou, pessoal, porque a gente já encontrou de primeira, não precisava reescrever o sim então. Só reescreve o sim então se não aparecer de cara ainda aquele sim então como resposta. Perfeito? Pessoal, questão de número 35. Vamos dar uma lida aí e verificar o que ela está pedindo. Olha só o que o texto diz. Suponha que a seguinte afirmação é verdadeira. O que é verdade? A seguinte afirmação. Quem desdenha quer comprar. Então podemos concluir que, pessoal, lembra lá do bloco anterior, da aulinha anterior. Eu falei para vocês que sempre que a banca traz uma determinada sentença e ela diz que aquela sentença é verdadeira e pede para você tirar uma conclusão em cima daquilo, ali você tem uma questão de equivalência disfarçada. Então é uma questão de equivalência, só que ela está disfarçada. É como se ele dissesse, aceita que isso aqui é verdade. Então o que dá para concluir em cima daquela frase? Ou seja, o que continua sendo verdadeiro? Pessoal, se eu tenho uma proposição que é verdadeira, para eu tirar uma conclusão em cima dela que também seja verdadeira, tem que ser algo relacionado, que seja o quê? Equivalente. Então, geralmente, quando a banca traz uma proposição e pede para você tirar uma conclusão em cima daquilo, ali você tem uma questão de equivalência disfarçada, tá bom, pessoal? Porque ele te dá o que é verdade e pergunta o que continua sendo verdade, já que a conclusão é sempre verdadeira. Pessoal, quando eu digo quem desdenha quer comprar, você está dizendo que se uma pessoa desdenha, então ela quer comprar. Então fica assim, ó. Se alguém desdenha, então essa pessoa quer comprar. Então, ó, se alguém desdenha, então essa pessoa quer comprar. Se alguém desdenha, então essa pessoa quer comprar. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu transformei esse camarada no sim então. Eu posso reescrever esse sim então de outra maneira. Eu vou procurar se tem esse texto aqui. Se desdenha, então quer comprar. Letra A não está dizendo isso, nem letra B, nem letra C, nem letra D, nem letra E. Beleza. Se não apareceu esse sim então ainda, o que você faz? Você reescreve o sim então. Como que eu faço para reescrever um sim então, pessoal? Pela contrapositiva. Pela contrapositiva, o que nós devemos fazer? Inverter e negar as parcelas. Então, você vai repetir o sim então, inverter e negar. A parte final que você diz que quer comprar, volta negando. Não quer comprar. E a parte que fala que você desdenha, vai para o final dizendo que você não desdenha. Então, o que eu posso tirar daqui, pessoal? Quem desdenha quer comprar. Ou seja, se alguém desdenha, então quer comprar. Invertendo e negando, se alguém não quer comprar, ou se alguém não quis comprar, então essa pessoa não desdenha ou não desdenhou. Enfim. Então, se alguém não quer comprar, então essa pessoa não desdenha. Pessoal, olha só o que diz a letra B. Se eu não quis comprar, é a mesma essência. Ó. Se eu não quis comprar, se eu não quero comprar, se eu não queria comprar. Lembra que é lógica formal. Então não interessa se é o futuro do pretérito, se é o futuro do presente. É lógica formal, te preocupa com a estrutura. Então se eu não quis comprar, ó, tá aqui, ó. Se eu não quis comprar, então eu não desdenhei. Se eu não quis comprar, então não desdenhei. Ou seja, se o Marcos não quis comprar, então ele não desdenhou. Se a Marta não quis comprar, então ela não desdenhou. Se a Joaquina não quis comprar, então ela não desdenhou. Se a Priscila não quis comprar, então ela não desdenhou. E assim por diante, tá? Então, gabarito, letra B de bola, pessoal. Tranquilo? Vamos avançando aqui, pessoal. Questão 36. Verifique o que ela está dizendo. Se a Andréia é rondoniense, então ela adora doce de Buriti. Portanto, pessoal, a banca só te deu uma proposição e perguntou, portanto, consequentemente, ou seja, pessoal, é como se a questão estivesse pedindo para você tirar uma conclusão em cima daquilo. Lembra do bizu? Se a banca te dá uma proposição e pede para tirar uma conclusão em cima daquilo, ela vai pedir para você concluir algo que seja o quê? Equivalente. Então, o que eu posso afirmar? Que se a Andréia é rondoniense, então ela adora doce de Buriti. Se a Andréia é rondoniense, então ela adora doce de Buriti. Beleza. Como que eu transformo um sim então em outro sim então? Professor, como é que você sabe
que é de sim então para sim então. Pode ser do sim então para o ou? Pode, pessoal. Já que é equivalente, pode ser de sim então para sim então, de sim então para o ou. Só que note que todas as alternativas trazem o sim então. A única forma de eu transformar um sim então em outro sim então é pela regra da contrapositiva, invertendo e negando. Então o que eu posso concluir daqui, pessoal? Pela contrapositiva, pelo inverte e nega. O que você tira daqui? Que se a Andréia é rondoniense, então ela adora doce de Buriti. Invertendo e negando. Se a Andréia não adora doce de Buriti, então a Andréia não é rondoniense. Então a Andréia não é rondoniense. Então, se ela quem? Andréia. Se a Andréia não adora doce de Buriti, então ela, no caso a Andréia, não é rondoniense. Pessoal, qual é o item que diz que se a Andréia não adora doce de Buriti, então ela não é rondoniense? Gabarito letra A. Beleza, pessoal? Mais uma questão tranquila aí, seguindo esse cenário. Ó. Se a Andréia não é rondoniense, então ela não adora doce de Buriti. Pessoal, a letra B negou uma parcela, mas não negou a outra. A letra C apenas inverteu as informações, lembra? Para ser equivalente tem que inverter e negar. A letra D de dado negou a primeira e a letra E só negou a segunda. Enfim, ela não trabalhou a estrutura toda. De sim então para sim então. O que a gente faz? Inverte e nega. Perfeito? Regrinha de equivalência. 36. Vamos adiante, pessoal. Questão 37. Vamos bater aqui as 40 questões. Olha só. Uma afirmação é equivalente à afirmação. Pessoal, ele está perguntando aquilo que é equivalente. Olha só. Se Marcondes é físico ou Isabela não é economista, então Natália não é advogada e Rui é médico. Professor, eu notei que tem vários conectivos. Tem o ou, aqui tem um e. Quem que eu vou priorizar? Pessoal, quem começou o texto foi o sim então. Então é como se o sim então fosse a prioridade. Ele é o conectivo mais abrangente e os outros conectivos menores estão dentro dele, tá bom? Então olha só, de sim então para sim então, ele pediu uma equivalência. O que você faz? Inverte e nega. Ou então pode ser do sim então para o ou. Você vai trocar o sim então pelo ou, vai negar a primeira e manter a segunda. Se você olhar para todas as alternativas, vai perceber que em todos os itens nós temos o que, pessoal? O sim então. Então só pode ser regra de sim então para sim então. Então o que nós temos aqui? Deixa eu abreviar. Ó. Se o Marcondes é físico e a Isabela não é economista, então a Natália não é advogada e o Rui é médico. Pronto, pessoal. Então abreviando aí. Se o Marcondes é físico ou a Isabela não é economista, então a Natália não é advogada e o Rui é médico. Pessoal, eu vou transformar um sim então em outro. Para transformar um sim então em outro, o que você faz? Você inverte e nega as parcelas. Então eu vou repetir o sim então. Tá aqui, ó. Primeira parcela é tudo que está escrito entre o sim e então. Segunda parcela é tudo que vem após o então. Então eu vou ter que inverter e negar as parcelas. Só tenha cuidado pelo seguinte fato, aqui é um ou, tá, pessoal? Então aqui um ou já ia passar batido. Aqui é um ou. Eu vou ter que inverter e negar as parcelas. Então eu vou pegar esse grupinho aqui e vou jogar para o final negando. Só que o que você tem que ter cuidado? Que nessa estrutura eu tenho um ou. Como que eu faço para negar um ou? Trocando pelo e. Então quando esse ou trocar de posição, ele vai virar um e. Beleza. E ao final, pessoal, eu tenho um e. Esse e, quando trocar de posição, ele vai virar o quê? Um ou. Então a forma é equivalente, pessoal. Vai ter que ter um ou no início e um e após a seta. Então como é que fica? Vamos lá, pessoal. Natália não é advogada. Troquei o e pelo ou. Isso aqui vai voltar, ó. Natália não é advogada. Eu vou negar, dizer que a Natália é advogada. E a parte que fala que o Rui é médico, eu vou negar dizendo que o Rui não é médico. Beleza. Pessoal, isso aqui vai trocar de posição também. Marcondes é físico. Trocou o ou pelo e. Marcondes é físico. Negação. Marcondes não é físico. E a parte que fala que a Isabela não é economista, troca de posição dizendo que a Isabela é economista. Com isso, pessoal, nós temos aqui uma afirmação equivalente. Qual é a sua equivalência? Observe que se a Natália não é advogada ou o Rui é médico, então o Marcondes não é físico e a Isabela é economista. Pessoal, cuidado que às vezes a banca faz o quê? Ela pega as duas parcelas, por exemplo, aqui do ou e do e, e ela pode trocar de posição. Ela pode pegar essas duas parcelas e trocar de posição.
Por quê? Porque é o ou. Lembra que o ou é comutativo, tá? O e também poderia ser a mesma coisa. Eu poderia trocar só as parcelas do e de posição. Então vamos procurar o item que diz isso, ó. Se a Natália não é advogada ou o Rui é médico. Pessoal, ó, se a Natália é advogada, aqui está dizendo que não é advogada, então já está errado. Letra B. Se o Rui não é médico, beleza, e. Ele usou um e, pessoal, não é um e, é um ou, cancela a letra B. Letra C. Se Marcondes, pessoal, Marcondes vai para o final, cancela também. Letra D. Se a Isabela é economista e Rui é médico, pessoal, não é um e, pessoal, é um ou, tá? Então, estou olhando para a contrapositiva. Só pode ser a letra D. O que a letra D está dizendo? Ó? Se Rui não é médico ou Natália é advogada. Pessoal, se Rui não é médico, tá aqui, ó. Se o Rui não é médico, tá aqui. Ou Natália é advogada. Professor, mas a banca trocou de posição. Lembra que é o ou, pessoal, ela pode trocar as parcelas, né? Então, se o Rui não é médico ou Natália é advogada, é a mesma coisa que se Natália é advogada ou o Rui não é médico, então a Isabela é economista e o Marcondes não é físico. Pessoal, a Isabela é economista, tá aqui. E o Marcondes não é físico, tá aqui. Note que a banca também trocou os elementos de posição. Ela permutou o ou, pessoal, as parcelas do ou, e ela também permutou as parcelas do e. Então, nós temos aqui, ó, se Natália é advogada, ou Rui não é médico, então, o que nós temos? O Marcondes não é físico e a Isabela é economista. O Marcondes não é físico e a Isabela é economista. Pessoal, justamente o que nós temos, está aqui, ó. Rui não é advogado, está aqui. Rui não é médico, está aqui. Natália é advogada, está aqui. O ou, só que a banca trocou esses elementos de posição. Pessoal, é o ou, ela pode mudar. Então, a Isabela é economista e o Marcondes não é físico. Pessoal, a Isabela é economista, nós temos aqui, e o Marcondes não é físico. Apenas a banca trocou esses elementos de posição. Lembra que o ou é comutativo. Eu posso trocar as parcelas. O e também é comutativo. Eu posso trocar as parcelas. Portanto, dessa questão, gabarito, letra E. Beleza, pessoal? Vamos avançando aqui. Quanto tempo? Questão 38. Vamos tomar mais uma água. Bem, pessoal. Questão de número 38. Acompanha comigo. Uma equivalente lógica para a proposição. Joga na tela cheia aí. Joga na tela cheia. Uma equivalente lógica para a proposição. Se Marta é casada, então Dionísio é divorciado. Está contida na alternativa. Pessoal, nós temos o sim então e a banca pergunta uma proposição que seja equivalente. Então, na questão, rabiscando aqui, o que nós temos? Ó? Uma equivalente lógica para a proposição. Se Marta é casada, então Dionísio é divorciado. Está contido na alternativa. Pessoal, a gente sabe que só existem duas formas de equivalência. Do sim então para o sim então, que é a contrapositiva, do sim então para o ou, que é a regra do Neymar cintou. De sim então para sim então não faz sentido você usar. Por quê? Ó? Você não tem nenhum item usando o sim então. Então não é de sim então para sim então. É do sim então para quem? Para o ou. Beleza? Ó, então poderia ser de sim então para sim então. Tem alguma alternativa, pessoal, usando o sim então? Não, então não é a contrapositiva. Vai ser do sim então para o ou. Então vamos procurar os itens que tem o ou. Aquele que não tiver o ou, você cancela. Então posso cancelar a letra B, posso cancelar a letra D de dado. Pessoal, como que eu faço para transformar o sim então no ou? Troco o sim então pelo ou. Neymar, eu nego a primeira e eu mantenho a segunda. Pessoal, a primeira diz que a Marta é casada. Negação. Marta não é casada? Não é casada. Ou mantém a segunda. Dionísio é divorciado, você mantém. Dionísio é divorciado. Então nós temos aqui, pessoal, a Marta não é casada ou Dionísio é divorciado. O item que diz que a Marta não é casada ou Dionísio é divorciado, gabarito letra A. Beleza, pessoal? Pessoal, para esse nosso vídeo não ficar muito extenso, vamos ficando por aqui, volta comigo na tela. A gente encerra aqui na questão de número 38. Aí daqui a pouco eu volto para finalizar as duas questões. Aí eu volto todos os slides para mostrar para vocês por que aquelas questões com asterisco lá da regra de negação, da regra de equivalência, não poderiam ser aquelas informações, tá bom? Para a gente fechar com chave de ouro esse tópico das principais regras de negação e equivalência. Um forte abraço, até já já.